I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Stenbacher, sou sócio fundador da Consultório Investimentos e nessa aula eu vou trazer para vocês como que realmente funciona na prática o consórcio para alavancagem, seja financeira ou patrimonial, como nós já vimos fazendo para diversos clientes nossos durante esses últimos anos. Mas vamos lá para a aula que vocês já devem estar ansiosos para saber como que realmente funciona esse investimento. Pessoal, como eu expliquei para vocês, existem dois modelos de alavancagem que nós vamos trabalhar aqui, seja via financeira ou via patrimonial. Mas primeiramente, para explicar como que funciona a alavancagem financeira, eu vou te explicar para quem realmente essa alavancagem vai estar tendo uso final, quem é a pessoa que realmente é a maior beneficiária desse tipo de investimento que nós vamos estar fazendo. Quando nós pensamos hoje em aquisição de imóvel, nós temos que pensar que existem 4 formas de adquirirmos imóvel hoje. Seja à vista, que é onde você tem que colocar o capital no momento da sua compra, via financiamento, via consórcio, onde você entra em uma carta de crédito e precisa tirar essa carta via lances, ali quando você tem uma urgência de utilização desse crédito, ou via aquisição de uma carta de crédito já contemplada. Falando de cada um desses pontos, a compra à vista não é o maior cenário do brasileiro hoje. Não são todas as pessoas que querem comprar o imóvel que têm esse recurso à vista. O financiamento, como muitos de vocês já devem saber, é aquele tipo de produto que você compra um imóvel e acaba pagando por 2, 3, 4 imóveis lá no final do prazo. Já o consórcio, quando a pessoa quer utilizar desse produto para uma compra de um imóvel que já está em vista, precisa da aquisição dele em 30, 60, 90 dias no máximo, é aquele produto que você vai ter que tirar ele no lance. Você vai precisar ofertar um volume alto de crédito para conseguir essa contemplação. Dentro desses 3 cenários, nós não consideramos que seriam as melhores estratégias para a aquisição de um bem. Entretanto, existe a 4ª estratégia, que é a aquisição dessa carta de crédito já contemplada no mercado. Bom, para explicar para vocês como que funciona de fato esse investimento, eu vou trazer para vocês um exemplo de um cliente que vem a investir o valor de R$1.000. Nesse valor de R$1.000 por mês, qual que foi a estratégia que nós optamos para esse cliente? A aquisição de 2 cartas de crédito, cada uma no valor de R$100.000. Uma carta de crédito no valor de R$100.000, aqui no primeiro mês dela, o valor dela é de um aporte de R$460. Pegando o exemplo dessa segunda carta nossa e havendo uma contemplação dela, aqui eu não vou entrar nos detalhes de como que seriam esses métodos de contemplação que eu vou explicar realmente para vocês lá na frente, é só para explicar realmente como que seria essa contemplação. Contemplando a carta no 20º mês. O nosso cliente, vocês podem até ver que já teve uma certa diferença, que eu também vou explicar o que vem a ser isso. De 460, essa carta está custando para ele uma parcela de R$492, que deu um aporte total de aproximadamente R$9.200 durante esses 20 meses. Vou dar o nome hipotético aqui do senhor João. O senhor João contemplou essa carta, esse crédito de R$100.000. O que o João faz com essa carta de R$100.000? O João vira para mim e fala assim: Lucas, não quero utilizar essa carta de crédito agora, não tenho a intenção de fazer aquisição de um bem. Mas eu tenho um outro cliente, vou dar outro nome hipotético, o Emanuel, que quer fazer a aquisição de um bem. E ele já tem algumas cartas dessa administradora e essa carta de R$100.000 seria interessantíssima para ele. Porque com essa carta de R$100.000 ele conseguiria fazer a aquisição de um patrimônio que ele está buscando, o Emanuel. O que o Emanuel fala para o João? Fala assim: João, eu quero comprar essa sua carta de crédito. Eu quero pagar para você, para ter acesso à sua carta de crédito. Por mais que você não quer usar, eu tenho interesse na utilização dela. O João fala: beleza, Manuel, vou te comercializar essa carta. O João pega essa carta de R$100.000 e vende para o Emanuel com um ágio de 20%. Aqui embaixo já tenho até o cálculo exemplificado como que seria a utilização desse crédito na prática. O João, ele contemplou essa carta de crédito era R$100.000. Essa carta teve o reajuste de 7%, que é o reajuste que normalmente acontece aqui. No prazo histórico desse reajuste, que é o INCC, estamos com a taxa de 7%. O crédito de R$100.000 foi para R$107.000. Porém, nós contemplamos essa carta em uma das estratégias que nós trabalhamos, usando o próprio crédito para ofertar de lance. Nós usamos 20% do crédito de R$100.000 para fazer a contemplação. Logo, o crédito do João era R$107.000, passou a ser R$85.600.
o João fala para o Emanuel, Emanuel, comercializa essa carta para você. Só que eu quero 25%. Eu quero que você me pague 25% para ter acesso a essa carta de crédito. O Emanuel fala, beleza, João, 25% ainda fica dentro para mim. Eu vou ter uma parcela que fica confortável no meu bolso e essa entrada fica razoável. Os juros financeiros que eu vou obter nessa operação ainda ficaria muito mais baixo do que eu fazer um financiamento ou eu propriamente juntar esse recurso para fazer uma compra à vista. Com isso, os dois saem ganhando. O João investiu R$ 9.200 e obteve um retorno de R$ 21.400. Com R$ 9.200 aplicados, ele teve um retorno de R$ 21.400, uma rentabilidade de 127% sobre o investimento. A partir do momento que ele comercializa, é o Emanuel que passa a pagar por essas cartas. O João não precisa mais contribuir mensalmente. O Emanuel começa, aí sim, pagar por essa carta. Para o Emanuel foi ótimo, porque ele teve acesso a um crédito muito mais barato do que um financiamento e com muito menos burocracia. Bom, e um detalhe que vocês podem ter visto aqui, que eu acabei passando por cima, sem comentar muito sobre ele, é essa diferença. R$100 mil versus R$107 mil. É algo que nós encontramos muitas pessoas que entram nesse produto consórcio falando, Lucas, mas eu tenho reajuste, essa parcela vai aumentar muito. Aqui eu quero apresentar para vocês como esse reajuste foi benéfico para o João e pode ser benéfico para vocês também. Veja nesse exemplo. Meu cliente, o João, vinha pagando R$100 mil, R$460 por mês. A partir do 13º mês, reajuste anual, a partir do 13º mês, essa parcela passou de R$460 mensais para R$492. Vamos fazer essas contas aqui para ficar mais claro como que foi isso na prática. De 492, o João pagava 460, teve um aumento de R$ 32 em sua parcela. R$ 32 em 20 meses, do 13º até o 20º, ele pagou 8 parcelas. 8 parcelas com reajuste, o João pagou R$ 256 a mais. Veja, só por ele ter pago esse reajuste, o crédito dele foi de 100 mil para 107 mil reais. Se o crédito dele tivesse 100 mil reais e ele não tivesse essa correção, como que funcionaria essa atualização do crédito? Ele teria um crédito de 100 mil reais, teria o desconto de 20% do próprio lance e teria um crédito líquido aqui de 80 mil reais. Consequentemente, ele teria uma comercialização de 20 mil reais aqui para o Emanuel. O Emanuel compraria por 20 mil reais. Mas só por ele ter esse poder de alavancagem, através também do reajuste, o crédito dele passou de 100 mil para 107, consequentemente, teve um crédito liberado de 80 para 85.600. Um retorno que era de 20 mil reais virou 21.400. Nessa diferença, o João ganhou R$ 1.400, tendo colocado somente R$ 256 a mais. Se nós fazemos uma conta simples aqui, R$ 1.400 dividido por 256, ele ganhou 5 vezes a mais aquilo que ele colocou de reajuste. Claro, isso é um ponto para se levar em consideração. Por quê? Nós não podemos também fazer um grande volume de cotas, um alto valor de investimento, sempre lembrando que vai haver realmente esse reajuste, vai ocorrer esse reajuste mensal. Então é algo que nós fazemos também no planejamento, colocar para o cliente sempre aquilo que vai ficar confortável para ele mensalmente. Bom, pessoal, tranquilo até aqui? Agora eu quero explicar para vocês como que o que o João vai vir a fazer na realidade com esse recurso que ele obteve. O João contemplou, comercializou, teve 127 mil de retorno, falou para a família toda, ficou feliz, saiu o final de semana, comemorou com a esposa. E o que ele vem a fazer agora? O João, ele olha para mim e fala assim, Lucas, beleza, estou com R$ 21.400 guardados. Qual que é a minha estratégia? Não tem mais compromisso mensal. O João ele vai participar agora do nosso segundo momento da estratégia que nós trabalhamos. O primeiro modelo é o quê? Diversificar em volume de cartas. Com R$ 1.000, ele fez 2 cartas. O segundo momento é o quê? É ele reaplicar o valor que ele já vinha investindo mensalmente. O João agora, ele vai lá e somente reaplica. Com os mesmos R$ 1.000 que ele já vinha investindo, ele faz 2 novas cartas. Aqui entra um grande detalhe. O João, com o recurso próprio dele, faz 2 novas cartas. Porém, com o retorno que ele obteve de 21.400, ele faz uma nova carta. Esses 21.400 para o João proporciona para ele já 43 parcelas pagas, somente com lucro. Esse aqui é o efeito bola de neve que a gente chama. Contemplou, reaplico. Contemplou, reaplico. Isso nós estamos falando em 20 meses. Imagina esse trabalho
em 2, 4, 6, 10 anos, somente reinvestindo esse capital que ele recebeu do lucro da comercialização da carta de crédito dele. Bom, pessoal, ficou claro como que funciona a alavancagem financeira? Eu compro a carta, crio estratégias para contemplar essa carta, comercializo e reinvisto. Essa é a alavancagem financeira. Bom, vamos agora para a nossa segunda estratégia, a alavancagem patrimonial. Pessoal, então agora falando da alavancagem patrimonial, que particularmente é a que eu mais gosto, é a que eu mais trabalho para os meus clientes. Vou usar o mesmo exemplo aqui, tá? Os mesmos R$1.000 de aportes mensais. Fazendo uma simulação, mesmo cenário, tá? Simulação de contemplação em 20 meses. Em 20 meses, o valor ali do crédito de R$200 mil, que seria o aporte de R$1.000 por mês, teve um total de um aporte de 18.774,31. Como eu expliquei para vocês anteriormente, esse crédito correu o reajuste. De R$200 mil, ele foi para um crédito de R$214 mil. Nesse exemplo, utilizamos o mesmo modelo de contemplação. Contemplação via fixo 2. Abati 20% do meu crédito, usando a própria carta, e meu crédito atualizado foi para R$171.200. Esse é o crédito liberado. Nós agora vamos dar o mesmo exemplo, vou dar o nome do João aqui. O João tem acesso liberado de R$171 mil para construir patrimônio. Aqui agora entra alguns detalhes. É muito fácil eu chegar na internet e falar que você pode pegar esse crédito de R$171 mil, comprar um imóvel, esse imóvel gerar renda para você. Tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração nesse modelo de alavancagem através de imóveis. Existe o aluguel tradicional e o aluguel de alavancagem patrimonial. Quando nós estamos falando do aluguel tradicional, nós estamos falando ali de uma compra de um imóvel pelo valor do crédito. Isso aqui, o que a gente considera, pessoal, é uma compra não muito inteligente. Seria eu pegar esses R$170 mil e chegar para o José, que está comercializando o imóvel por R$170 mil e fazer essa compra pelo mesmo valor do crédito. Acaba que eu não me alavanco em muito nesse recurso, porque eu compro um imóvel pelo mesmo valor da minha carta de crédito. E, consequentemente, eu vou conseguir um aluguel pelo contrato ali padrão de mercado. O que seria isso? Eu vou conseguir um aluguel ali de 0,3, 0,5 em contratos anuais, contratos mais burocráticos, contratos que eu não tenha tanta liberdade ali para conseguir uma certa diversificação, conseguir uma certa rentabilidade maior dependendo do mês ou da temporada qual eu estou fazendo aluguel. E aqui se tratando do aluguel de alavancagem patrimonial, é onde nós fazemos o quê? Uma compra inteligente desse imóvel. Com os mesmos R$170 mil, eu vou fazer uma compra ali de 20% a mais do valor desse crédito. Então, eu vou fazer a compra de um imóvel que vai ser ali um valor aproximadamente de R$215 mil. E também eu vou ter contratos flexíveis, hoje muito conhecido, muito falado no mercado, famosas short stay, que é você fazer aluguéis de temporada, fazer aluguel de diária, aluguel de 15 dias, aluguel mensal, onde você consegue obter ali uma rentabilidade muito maior do que a média de mercado, de 0,8% a 1,2% de rentabilidade ao mês. Agora eu vou mostrar para vocês como que realmente é na prática essa diferença, tanto do aluguel tradicional para o aluguel de alavancagem patrimonial. Então veja aqui esses dois exemplos. Quando eu faço um aluguel tradicional, eu estou falando que o quê? Eu vou ter um crédito de R$170 mil e fiz a aquisição de um imóvel no mesmo valor, de R$170 mil. Consequentemente, o meu aluguel ele é qual valor? Aqui eu fiz uma simulação média de mercado hoje, 0,5% ao mês, R$850. Já o meu consórcio vai estar com uma parcela atualizada de R$1.166. Consequentemente, o que isso traz para mim? Eu vou ter que descapitalizar todos os meses, além do valor da parcela, vai ter a diferença aqui do que eu vou estar recebendo versus o que eu estou pagando de aluguel, vou ter que pagar a mais R$316. Isso considerando somente aluguel, sem eventuais danos que possam ocorrer ali no meu imóvel. Consequentemente, isso aqui para nós é um prejuízo. A gente caracteriza como prejuízo. Já na alavancagem patrimonial, eu tenho o mesmo crédito, os mesmos R$170 mil. Porém, eu fiz uma compra inteligente. Comprei um imóvel de R$215 mil. O aluguel nesse modelo, aluguel de temporada, aluguel de diária, muito famoso hoje, aluguel via através de Airbnb, eu consegui uma rentabilidade ali de 0,8% a 1,2% de aluguel ao mês, que vai me gerar uma renda de R$1.720. A parcela do consórcio, a mesma parcela, R$1.166. Qual é o resultado disso?
eu tenho um patrimônio de R$215 mil sendo construído por um terceiro que está pagando o aluguel e eu ainda assim tenho uma renda de R$554 a mais por mês. Não sei se vocês se recordam, mas anteriormente, esses valores que eu falei, você vinha investindo R$1.000 de parcela mensal. Você não precisou descapitalizar nada para ofertar de lance, para contemplar essa carta, veio investindo, chegou em 20 meses, que deu um montante total de R$18 mil aplicado, você agora, com 18 mil, transformou em R$215 mil, que está sendo pago por um terceiro, sem você colocar R$1 do seu próprio bolso. Esse é o poder da alavancagem. Com R$1.000 pagos por 20 meses, que deu o somatório total de R$18 mil, tivemos acesso a um crédito de R$170 mil, adquirimos um patrimônio de 215 que está sendo construído por um terceiro. Isso é alavancagem na prática. Isso é o que a gente vai chamar de realmente investimento. Alavancagem patrimonial. E qual é o resultado disso? Realmente na prática. Investido ali R$1.000 por mês, 18.774. Patrimônio, R$215 mil. Alavancagem em 12 vezes o valor que eu apliquei. 12 vezes, investi 18 mil e tenho agora um patrimônio de 215. O principal, pessoal, sem você descapitalizar mais nenhum real nesse tipo de operação. O seu terceiro está construindo esse patrimônio para você. E o principal, pessoal, nessa estratégia de alavancagem, não sei se vocês se recordam, naquele mesmo modelo da alavancagem financeira. Lucas, qual que é o meu compromisso mensal a partir de agora? Nenhum. Um terceiro está pagando para você esse aluguel. Você vira para mim e fala assim, o que eu vou voltar a fazer com aqueles mesmos R$1.000 que eu vinha pagando mensalmente? Aqui é a mágica do segundo ponto da nossa estratégia. No mesmo cenário da alavancagem financeira, qual era a recomendação? Eu volto a investir os mesmos R$1.000. Eu volto a investir os mesmos R$1.000 mensalmente que eu já vinha me descapitalizando. Porém, você, somente com a diferença de R$554 ao mês, tem a possibilidade de fazer a aquisição de uma nova carta de crédito. Essa carta de crédito, diferentemente da alavancagem financeira, você não tem um limite para ela de quando você vai poder parar de pagar por ela. Não são 43 meses que ela vai estar sendo paga. Ela é infinita. O aluguel vai estar pagando ela para você. Essa carta, o inquilino está pagando para você. Com isso, você tem uma carta de crédito de R$170 mil e agora tem mais duas cartas de R$100 mil pagas do seu próprio bolso e mais uma construída pelo seu próprio inquilino. O seu próprio imóvel está pagando essa nova carta para você. Isso, pessoal, nós estamos falando em 20 meses. Imagine em 40, 50, 60, 100 meses. O efeito que isso pode trazer, a proporção que isso pode tornar. E nós estamos falando de uma carta. Conforme o tempo vai passando, esse volume de cartas tende a aumentar. Imagina, hoje você tem uma sendo paga. Imagina daqui a 5 anos, você com 10 cartas sendo paga automaticamente. Esse é o efeito da alavancagem patrimonial. Você construir patrimônio sem descapitalizar R$1 sequer do seu próprio bolso. Beleza, Lucas, explicado como funciona a alavancagem financeira e a alavancagem patrimonial. Mas aqui, no meu ponto de vista, agora entra a principal parte da nossa estratégia, que é realmente como que a gente faz para transformar um produto que é um produto de consumo, que é um produto que todas as pessoas poderiam, teoricamente, ter essa estratégia, alavancar financeira ou patrimonial. Mas como que eu faço gestão? Como que eu trago estratégias de contemplação para você realmente ter acesso a esse crédito? Aqui é onde entra a mágica agora. São as formas de contemplação quais nós vamos trabalhar para os nossos clientes. E aqui agora é onde vai funcionar as nossas formas de contemplação. Temos tanto o lance livre, sorteio, lance fixo 1 e lance fixo 2. O lance livre 1, qual que vem a ser o lance livre 1? É aquele lance, pessoal, qual nós não vamos trabalhar. Por quê? Lembra que eu expliquei lá anteriormente como que funciona para a pessoa fazer a aquisição de uma carta de crédito? É aqui que o consórcio para essa pessoa vai atuar. É aquela pessoa que tem pressa, que quer acessar esse crédito muito rápido. É aquela pessoa que precisa, quer fazer uma compra urgente, quer comprar um imóvel em 30, 60, 90 dias. Ela recorre ao lance livre. É aquele lance que quem oferta o maior lance leva a contemplação. Vou dar um exemplo aqui. Tem um crédito de R$1 milhão. Ofertei ali 60%, paguei R$600 mil para ofertar esse lance. Esse lance foi o maior, eu ofertei o maior lance, então eu sou contemplado. Detalhe muito importante, o lance livre é a única categoria que nós não vamos trabalhar justamente por precisar que você tire recursos do seu próprio bolso. Que não é o intuito aqui. No modelo de alavancagem, você não vai tirar R$1 do seu próprio bolso, além do valor da sua parcela. No entanto, nós temos as outras categorias para estar trabalhando. O sorteio não faz nem parte da nossa gestão, mas é uma possibilidade a mais que a gente vai estar trabalhando.
todo mundo está apto ao sorteio. Então, todos os participantes, seja lance livre, sorteio, fixo 1, fixo 2, o sorteio é o que vai regir todas as outras formas de contemplação que nós vamos trabalhar. O sorteio é a primeira forma de contemplação. E onde vai estar localizada a nossa estratégia? Lance fixo 1 e lance fixo 2. Detalhe muito importante, pessoal, o grupo exclusivo que nós vamos trabalhar aqui para vocês é um grupo onde tem todas essas características que consideramos importantes lá na outra aula que eu expliquei sobre características importantes, e a principal delas, a questão do lance ser excludente. O que isso vem trazer para nós? Se eu ofertei o lance livre, eu não posso ofertar o lance fixo 1. Se eu ofertei o fixo 1, não posso ofertar o fixo 2. Depois eu vou mostrar para vocês, na prática, como de fato isso vem a ser um diferencial para nós. Como eu consigo trazer estratégia só por esse pequeno detalhe, só por eu ter ali categorias que são realmente excludentes. Cada uma compete com ela mesma. Vou mostrar então para vocês, na prática, como que é realmente essa estratégia, como que nós conseguimos trazer para vocês, maximizar essas possibilidades de contemplação. Eu peguei aqui um exemplo de um dos grupos semelhantes a esse que nós vamos estar trabalhando. E analisando o comportamento dele, chegamos a esses dados. É um grupo de 1.000 participantes. Desse grupo de 1.000 participantes, temos 10% de inadimplência. Tem mês que é 5%, mês que é 15%, mas em média, 10% de inadimplência. E desse grupo, 35% dele está localizado no lance livre. Então aqui, pessoal, vamos trabalhar como se fossem espécies de caixinha. Eu tenho a caixinha do lance livre. A caixinha do lance livre, 35% está ofertando. 350 pessoas estão participando do lance livre mensalmente. 25% dos participantes estão no lance fixo 1. O que é também o lance fixo 1? O lance fixo 1 é onde nós vamos utilizar 30% do próprio crédito para ofertar de lance. Mesmo caso do lance livre, vou explicar isso na prática. Tem um crédito de R$1 milhão. Ofertei ali 30% de lance e fui contemplado. Esse 30% é abatido do meu saldo devedor, é abatido do meu crédito. Detalhe, o lance livre, você precisa tirar dinheiro do seu bolso para pagar ele. O lance fixo, você não tira R$1 do seu próprio bolso. Nós vamos usar a própria carta para ofertar de lance. Lembra que eu expliquei o cenário do João, que contemplou usando o lance fixo 2? A diferença do fixo 1 para o fixo 2 é o percentual. O fixo 2 vai ser 20% do próprio crédito. Já o fixo 1, nós vamos utilizar 30%. Sempre lembrando, pessoal, lance fixo 1 e 2 não utiliza R$1 do próprio bolso. É da própria carta que a gente vai estar utilizando. No entanto, nesse grupo, 25%, 250 participantes estão concorrendo entre eles ali, nessa categoria de lance. Nesses grupos, até parece difícil disso acontecer, até é engraçado, mas 20% não faz nada. O que são esses participantes que não fazem nada? São aquelas pessoas que só querem ter um consórcio e retirar ela via sorteio, retirar esse produto ali em qualquer momento que ele for contemplado. Ela não tem tanto interesse se vai sair no começo, no meio ou no fim. Aquela pessoa que faz espécie de um caixinha. Precisa ter um boleto para pagar para realmente ter um dinheiro guardado ali. Então, são 20% do grupo que não faz nada mensalmente. E qual que é o detalhe? Analisando mensalmente, nós chegamos que 10% dos participantes estão posicionados no lance fixo 2. O que nós vamos fazer como estratégia para o nosso cliente? Trazer ele para ofertar o lance somente nessa categoria, na categoria de lance fixo 2. O que eu faço com isso? Eu tiro ele de uma concorrência de 1.000 participantes para uma concorrência de 100 participantes. Ou seja, eu aumento e muito as possibilidades desse meu cliente de ser contemplado. Mas agora imagina, se não tivesse o lance excludente, se o lance livre pudesse ofertar o fixo 1, o fixo 2, e o fixo 2 pudesse ofertar o lance livre, eu teria várias categorias de sorteio. Por quê? O cara do lance livre, se ele for contemplado no fixo, para ele é ótimo. Ele não vai tirar R$1 do próprio bolso. O cara do fixo 1, contemplando o fixo 2, para ele é ótimo também, porque ele vai tirar menos recursos do próprio bolso. E qual que é o detalhe interessante aqui, pessoal? Isso aqui foi a característica de análise de meses que a gente fez. Pode ser que no mês seguinte, analisando que nesse mês só havia 100 participantes, o pessoal do fixo 1 vá para o fixo 2. É esse o trabalho que nós fazemos mensalmente, analisar o histórico, o comportamento do grupo com bases históricas de oferta de lance para saber qual a melhor posição nós vamos colocar o nosso cliente, para aumentar as possibilidades dele de contemplação. E, pessoal, só para explicar realmente de fato, né, como que é essa questão do lance fixo, a gente tem até um exemplo aqui, no crédito mesmo de R$100 mil, tá? R$100 mil. Lucas, contemplei no lance fixo 30%. Eu utilizei
30 mil reais do meu crédito de 100 mil reais para ofertar esse lance. Consequentemente, esse meu crédito de 100 mil reais passa a valer 70 mil reais. Qual é a vantagem desse cenário? Não precisei tirar R$1 do meu próprio bolso. Utilizei 30% do próprio crédito. Agora eu tenho 70 mil reais, seja para alavancagem financeira, seja para alavancagem patrimonial, somente pagando a parcela. Essa estratégia nós fizemos para escolher o melhor lance qual o nosso cliente vai estar trabalhando. Aqui nesse mês, utilizaríamos o lance fixo 2, mas no mês seguinte pode ser que utilizemos a estratégia do lance fixo 1. Sempre lembrando, essa análise histórica e comportamental do grupo. Pessoal, agora finalizando toda essa parte da explicação da nossa gestão e dos modelos que nós vamos trabalhar a nossa alavancagem, vocês devem estar fazendo algumas perguntas, que eu até separei aqui para ter certeza que eu responderia todas elas para vocês. A primeira delas, Lucas, legal, posso ter uma ótima rentabilidade, posso ganhar muito dinheiro com isso. Como que eu perco nesse investimento? Deve ter alguma pegadinha, tem alguma coisa que você não está me explicando. Realmente, tem como perder dinheiro nesse investimento. E é você parando de pagar por ele. Por isso, pessoal, que sempre quando nós falamos para os nossos clientes, o valor realmente de investimento é aquilo que se adequa mais e fica o mais confortável possível mensalmente para ele. Como eu falei, existe o reajuste anual. Eu não posso, por exemplo, fazer um aporte de R$400, sabendo que meu limite é R$400 por mês, sabendo que eu vou ter esse reajuste no mês seguinte, eu vou ter que pagar uma diferencinha a mais, contando com essa contemplação prévia. A gente faz todo um trabalho de gestão, mas a gente não garante o momento dessa sua contemplação. Esse é o primeiro cenário. Você perde dinheiro quando você para de pagar por esse investimento. Você vai resgatar esse valor aplicado lá no final do grupo ou no sorteio dos desistentes. Então esse seria o pior cenário, é aquilo que a gente não quer, né? Por isso que o nosso trabalho sempre é personalizado para o cliente e perguntando sempre o valor que se adequa mais à realidade financeira dele. Segunda pergunta, com quantas cartas eu devo começar, Lucas? Bom, voltando, na primeira pergunta, praticamente já responde essa sua segunda pergunta, né? O valor de cartas para iniciar sempre vai depender da capacidade financeira para cada cliente. No entanto, na alavancagem financeira, a gente recomenda pelo menos uma carta, que seria o valor ali de R$460, uma carta de R$100 mil. Pensando na alavancagem patrimonial, não faria sentido eu ter uma única carta de R$100 mil, justamente para as possibilidades de utilização desse crédito. Na alavancagem patrimonial, a gente recomenda já o início no valor de aporte de pelo menos R$1.000. Nós vamos conseguir trabalhar em um crédito de R$200 mil e utilizar as estratégias da melhor forma possível. Terceira pergunta, como escolher bons imóveis para adquirir? Bom, pessoal, principalmente nessa pergunta, eu gosto de trazer um detalhe bem importante. Nós da Console somos especialistas na gestão para contemplação e utilização desse crédito. No entanto, nós não somos o maior especialista para a aquisição desse bem imóvel. O que nós fizemos para trazer esse modelo de melhor forma para os nossos clientes? Hoje nós temos diversos parceiros, tanto aqui em Maringá, Campo Grande, Florianópolis, São Paulo, para trazer para os nossos clientes todas as melhores possibilidades de investimentos. Esses que nós comentamos, de alavancagem financeira de forma inteligente, para ele conseguir realmente uma alta rentabilidade. O nosso trabalho é fazer a gestão para trazer a contemplação. Após isso, nós temos diversos parceiros que vão conseguir rentabilizar da melhor forma possível, seja comprando imóveis ali, estúdios, muito utilizados hoje em dia, estratégias também de utilização para aplicação em imóveis de arrematação de leilão. Temos parceiros estratégicos hoje também. Inclusive, os nossos novos clientes vão ter acesso a uma aula bônus somente como fazer arrematação de imóveis de leilão. Então, hoje nós conseguimos fazer o quê? Trazer uma gama de produtos diferenciados, sendo especialistas em um único deles, que é a gestão para contemplação desse seu consórcio. Quarta pergunta. Essa é uma das principais perguntas que vem para nós. Lucas, beleza, fui contemplado. Como eu vou encontrar compradores para essa carta? Essa daqui, pessoal, é a pergunta que eu mais gosto de responder também. Aqui vocês vão entender um pouco do porquê desse trabalho nosso da Console. Aqui realmente é uma troca de interesses que nós temos. Como que a gente ganha? Como que a Console ganha nesse modelo de investimento? Claro, nós ganhamos o comissionamento quando o cliente adere a essa carta de crédito, mas o nosso maior valor mesmo, o nosso maior comissionamento é quando esse cliente contempla. Nós vamos fazer o quê? Eu vou comprar essa sua carta. Eu falei que eu compro ela por 25%, porque eu já tenho uma fila de espera de clientes que vão comprar essa carta a 30%, 35%, 40% na outra ponta. Então eu consigo ter uma agilidade muito rápida porque eu tenho uma fila de pessoas precisando desse crédito no mercado. São pessoas que talvez querem financiar, mas não querem ali pagar 2, 3, 4 vezes o valor do imóvel, e são pessoas que talvez também não têm 60% para tirar
esse valor no lance e preferem pagar 30%, 40% para já ter acesso a essa carta. Bom, pessoal, acredito que ficou claro as dúvidas aqui, consegui esclarecer a maioria delas. E eu quero ajudar você realmente a iniciar esse investimento, dar esse pontapé inicial. E para isso eu vou trazer uma garantia para vocês. Bom, pessoal, agora que ficou claro as estratégias e como nós trabalhamos esse modelo de investimento, eu quero ajudar você a dar esse pontapé inicial, começar realmente a investir e alavancar seu patrimônio. Para isso, eu vou assessorar as 100 primeiras pessoas que se cadastrarem e se tornarem nossos clientes. Lembrando sempre, eu recomendo alavancagem financeira, que você invista pelo menos em uma carta de R$ 100.000 e na patrimonial o valor de R$ 1.000, que daria pelo menos acesso a um crédito de R$ 200.000. Falando das pessoas, da alavancagem financeira, um bônus, nós vamos trabalhar aqui. Eu, a Consórcio, nós vamos garantir para vocês que no momento da contemplação, nós vamos comprar essa sua carta de crédito por 25%. Para isso, eu estou assinando agora um termo de garantia, garantindo essa compra de 25% no momento que vocês forem contemplados. Claro, para isso, existem 3 critérios básicos. Você precisa, pelo menos, assistir a essa aula para entender realmente como se trabalha nesse método, ser meu cliente, ser uma dessas 100 primeiras pessoas a aderir a essa carta de crédito e também aguardar a sua carta ser contemplada, porque somente lá nós vamos conseguir essa comercialização. E um outro bônus, para vocês, 100 primeiros clientes que aderirem a esse planejamento, nós vamos entregar no seu endereço um vinho personalizado da marca Consórcio. Esperamos ainda mais fidelizar a nossa parceria de longos anos aí, junto com você e a sua família, construindo patrimônio realmente. Fez sentido para você? Aqui abaixo você vai encontrar um link para você se cadastrar e já garantir as suas vagas. Mas lembre sempre, são 100 vagas. Os 100 primeiros vão ter acesso realmente a essa mentoria exclusiva e acesso personalizado durante todo o seu período como cliente da Consórcio Investimentos. Fico aguardando você. O link está logo abaixo. Oi, tudo bem? Eu sou o Eric, sou o cliente do Lucas. Eu comprei uma cota de R$ 80.000 e quando contemplado obtive um lucro de R$ 39.000. Eu recomendo muito as estratégias que o Lucas utiliza. Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Leonardo, eu vou falar um pouquinho como que eu me tornei cliente Console, né? Na verdade, assim, eu era cliente de uma outra empresa, eu fiz um consórcio e fui contemplado, né? Então, quando saiu essa contemplação, eu queria vender minha carta contemplada, só que eu percebi que a empresa na qual eu tinha feito o consórcio estava me ofertando valores mais baixos e não estavam facilitando muito a minha negociação, né? De venda da minha carta. Foi quando eu comecei a buscar e localizei o pessoal da Console, né? Então, assim, eu sempre prezo muito para além do produto, para além do que a empresa oferece, a qualidade do atendimento que a empresa faz pra gente, né? Então, eu entrei em contato com eles, comecei a conversar. E eles começaram a me ajudar de uma forma assim extraordinária a conseguir negociar e vender minha carta de crédito por um valor melhor, né? E eu sempre gosto de destacar que eles me ajudaram no formato, obviamente, que eles são uma empresa, eles estavam fazendo esse processo para a captação de novo cliente. Só que em momento algum eles me cobraram isso. Eles me ajudaram sem eu fazer nenhum tipo de consórcio com eles, sem eu dar nenhuma palavra para eles dizendo, ah, eu vou fazer um consórcio com vocês. Obviamente que eu sabia, que eu sei que eles trabalham com isso, que é uma empresa que tem esse foco de vender consórcios, né? Mas em momento algum eles me cobraram, disseram, ah, vamos te ajudar se tu fizer uma carta com a gente e tal. Isso não aconteceu em momento nenhum, né? E eles foram absurdamente solícitos, né? Acho que foram praticamente acho que 2 dias de buscando parceiros, buscando propostas, buscando as melhores oportunidades. E quando eu digo buscando, foram eles que buscaram isso para mim, não foi eu. Eu não estava no mercado, é a primeira vez que eu estava fazendo consórcio, eu estava vendendo uma carta de consórcio. Então, assim, eu não tinha um conhecimento bom sobre isso. Então, eles foram atrás para mim, né? Sendo que a empresa na qual eu tinha feito, tive oferecido uma proposta mais abaixo, eu tentei melhorar um pouco, e eles vincularam a melhorar minha proposta em R$ 500
se eu fizesse uma nova carta de, um novo consórcio com eles, né? Então, isso me deixou até meio assim. Eu tinha de um lado a empresa que eu já tinha trabalhado com eles, querendo me pagar R$ 500 a mais numa venda de uma carta de consórcio para me fazer um novo consórcio com eles, e de outro lado, uma empresa que estava me ajudando, me auxiliando, sem me cobrar nada de contrapartida. Obviamente, volto a dizer, eu sei que o interesse deles era futuramente eu me tornar um cliente, mas eles não estavam me cobrando nada. Enfim, foram praticamente 2 dias de negociação com o apoio do pessoal da Console, que acabaram conseguindo, no final das contas, vender, negociar para mim essa carta de crédito e conseguindo uma rentabilidade de R$ 4.000 acima do que eu já tinha negociado com outras empresas, né? Então eles conseguiram botar R$ 4.000 a mais dentro do meu bolso. E obviamente que hoje eu sou cliente deles, né? Só que eu gosto muito de salientar isso. Eu dou muito valor pelo atendimento que eles fizeram para mim, pela qualidade do trabalho deles, que eles foram realmente atrás, foram buscar uma oportunidade boa para mim. Eu sei que eles falaram com muitas pessoas para conseguir a melhor condição. E hoje eu sou grato a eles por ter conseguido essa condição melhor para mim, essa venda dessa carta com valor maior. E hoje eu sou cliente deles e recomendo eles a qualquer um, a qualquer pessoa, né? São pessoas que a gente, sempre que eu tenho uma dúvida, que eu tenho alguma coisa que eu tenho que saber, que eu não entendi direito, eu sempre falo com eles, sempre estão muito solícitos, sempre me respondem de forma até bem rápida. Então, hoje eu recomendo eles aí porque eu deixei de trabalhar com outra empresa e comecei a trabalhar com eles pela qualidade do trabalho deles.